hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2000 Matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara. Enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Bateria, bases de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, JBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, firmware e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celular e som, acessórios, câmera, ladrão de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui, no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Este programa é uma produção independente. E todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, uma boa noite, tudo jóia? Eu sou Luiz Eduardo, estamos aqui no programa Audiovisuarte. Vamos levar você por esse passeio sobre cultura, comunicação, tecnologia, abordando vários assuntos aqui, passando aí pela sua tela. E vocês sabem, né? Passando pela sua tela, passa também aqui no Audiovisuarte. Bom, pessoal, toda essa magia é possível ao vivo e a cores para vocês por um time aí que nos dá suporte. O canal 1 Digital, a Ana TV Play, que é a nossa emissora, a Faculdade Fibra, que nos abriga aqui nos estúdios, como também os parceiros, Território Produção Cultural, Produtora Arte e Vídeo, Cineclube Migração e Cine Prime Ana Shopping, que inclusive aí no último bloco nós temos aí muitas novidades aí para você curtir aí na sala escura. Nada é, vamos dizer, substituível do que a emoção de você estar ali diante da telona, na sala escura e vivendo toda essa emoção que os filmes, né, que a cultura, que as obras trazem aí para nós. E hoje, para nós comemorarmos, né, ou relembrarmos aí o nosso 8 de março, que foi esse domingo, nós dedicamos aqui esse programa, esse episódio, a um tema aí muito importante e fundamental para o nosso setor do audiovisual, para a cultura, que é o protagonismo feminino, seja na cultura, na produção do audiovisual. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que percorreu aí não só os palcos, como também foi aí uma grande anfitriã, né, de várias obras que tivemos aqui em Anápolis, em Goiás, obras audiovisuais, né, filme, cinema. Também ela atuou na frente das telas, né, como nós vamos ver alguns trechinhos aí nos blocos. Estamos aqui com ela, Ana Queiroz, atriz, professora e produtora cultural. Boa noite, Ana.
Boa noite, Luiz. É muito honroso para nós estarmos aqui, que de certa forma não deixa de ser uma homenagem, né, ao Dia Internacional das Mulheres, que o Dia das Mulheres são todos os dias. Mas esses últimos dias, né, que estamos aí vivenciando o Dia Internacional da Mulher, é muito preocupante, né, com tantos feminicídios, com tanta falta de comprometimento com as mulheres. Então, eu me sinto honrada por esse convite, por estar aqui com vocês. E vamos aí, né, conversar e trocar ideias. E, bom, como vocês vão ver nos próximos blocos, quando a gente fala de cultura, né, Ana, nós falamos também de sociedade, né? Então, ela traz um tema aqui muito importante. Provavelmente, nós vamos falar aí nos blocos seguintes, porque a cultura ela não é só o encantamento, né? Ela também é um debate com a sociedade, né? E, principalmente, quando a mulher protagoniza esse papel, né, é também falar de espaços conquistados, de enfrentamentos contra, né, o feminicídio, contra a misoginia, né, que é um tema hoje muito caro, né, que está em pauta. Mas, Ana, vamos começar pelo começo. Como foi o seu encontro com os palcos, com o teatro? Luiz, a minha infância, ela foi marcada por uma outra grande mulher, né? Que foi outras grandes mulheres, né? Porque eu acho que essa formação, ela começa dentro de casa, né? E eu tinha a minha avó, Vitalina, ali na Capela do Rio do Peixe, né? Que era uma mulher belíssima, né? E tinha um destaque pela beleza, né? E a minha avó, ela era descendente, né, indígena, né? Ela foi laçada e tinha essa coisa ali dos bororós ali, segundo histórias que contavam, né? Que elas mesmas contavam, né? E a minha mãe veio para Anápolis e nasci. E a minha mãe também tinha esse protagonismo da cantoria, do canto das lavadeiras, né? Das marchinhas, aquela coisa toda na nossa infância. Então, eu comecei muito cedo, né, a observar essa questão cultural, né? E eu comecei no teatro ali pelos 12, 13, 14 anos, né? Por quê? Porque eu acompanhava o meu irmão, Antônio Carlos Queiroz, que é jornalista, e ele começou ali na Fundação Municipal de Cultura de Anápolis, que era a FUMEC. A FUMEC. E ali, assim, eu ficava encantada, porque eu queria ser como ele, eu não queria acompanhar a minha mãe, né? Que a minha mãe era cozinheira, de mão cheia, né? Ela era babá, né? Ela era uma mulher que trabalhava, que era guerreira. E, assim, chegou, eu lembro uma época que alguém disse para minha mãe, falou assim, podia pegar a Ana para ela ser babá dos filhos da minha filha, né? Minha mãe falou, de jeito nenhum, eu não criei filho para trabalhar como eu trabalhei. Meus filhos vão se despontar no cenário, né? Era muito engraçado, né? E realmente ali acompanhando meu irmão, ali nos saraus do Museu Histórico de Anápolis, que naquela época ainda estava sendo implementado, né? Que era Ian Magalhães, que era Tauni Mendes, era Maria Prótese. Então, tinha aquele pessoal ali
e eles andavam pelo estado buscando peças para o museu e tinha os saraus. E ali eu acompanhando aquilo ali, falei, eu quero fazer isso. Eu quero estar nesse meio, né? E busquei, e aí, nesse meio, encontrei alguém que perguntei, como é que faz para a gente fazer teatro, né? E aí fui apresentada ao José Olímpio Ferreira, Tauni Mendes, aquele povo mais velhos, né? Eram mais velhos e, não, aqui não é lugar de criança, né? Não, mas nós queremos fazer teatro. E aí encontramos essa vontade. Mas ainda não tinha a escola de teatro ainda. Não, ainda não. Escola de teatro nós fomos idealizá-la bem mais à frente, né? E aí eu, como estudava no Colégio São Francisco, Santana e São Francisco depois, não tinha. Então, eu comecei, na realidade, a atuar, foi na Igreja Presbiteriana Independente, que era ali na Engenheiro Portela. Então, tinha um pastor lá, que era o pastor Jauir Lobo, e falou, olha, nós queremos fazer um espetáculo do Teatro de Natal. Aí eu falei, minha chance. Eu agarrei essa chance, nunca mais deixei. Bacana. E como foi um pouco acompanhar essa profissionalização, né, desses artistas, né, o seu percurso também, em busca, né, também dessa questão do artista, né, da atriz, do ator como profissão, né? Olha, Luiz, eu posso te dizer com toda certeza, ali no início nosso começo ali no teatro, eu vou te falar que era mais fácil do que hoje. Pelo menos no que se refere a respeito. Por quê? Desculpa. Por quê? Porque naquela época, quando nós vimos que tinha grupos de teatro, tinha ali atores e atrizes, né, da nossa cidade super respeitados, como Elídia Simonetti, que era na Rádio Carajá, como Zé Olímpio, como Tauni Mendes, dentre outros, né? Nós não vamos citar aqui todos os nomes, mas aí eu falei, bom, então a gente precisa de um grupo de teatro, porque nós éramos uma faixa etária diferente, né? E nós buscamos e encontramos Toninho Honorato Aguiar, que era jornalista e diretor de teatro em Belo Horizonte, e ele estava em Anápolis, ele foi convidado pelo Correio do Planalto, e ali, numa das festividades, dos saraus ali do museu, eu conversei e falei assim, consiga quem quer fazer e a gente fará uma reunião. E assim foi. Nós conseguimos ali 12, 13 jovens, fizemos uma primeira reunião, tínhamos que organizar um local, fomos até o Sesc, Senac, que era ali próximo ali à Caixa d'Água, né? Na 14 de julho, ali, ali em frente ao Hospital São Zacarias, e ali a Dona Ruth e o João Ramalho, ele nos acolheu e nos deu espaço e começamos ali o grupo teatral do Sesc. E em relação ao cinema, né, como que ele foi aparecendo? Eu acho que ele foi algo um pouco, né, mais recente do que o teatro, né? Ô Luiz, não. Ou era tudo junto ao mesmo tempo? Também foi ali na década de 80. O que acontece? Nós tínhamos, depois, né, que nós passamos pelo grupo teatral do Sesc, Toninho foi embora, montamos o Teatro Urgente. E o Teatro Urgente foi montar um espetáculo do Plínio Marcos, e aí nós quisemos fazer um filme, né, que foi feito na Praça Bom Jesus. Aí nós fomos ver aonde que a gente arrumava os equipamentos,
E aí foi com a TV Tocantins e a gente começou no cinema. Naquela época não era audiovisual, era cinema. Então tinha aqueles caminhões com as câmeras, né? E ali nós tivemos um primeiro experimento. E depois, mais à frente, eu fui convidada para ser a produtora local do Dois Filhos de Francisco. Eu tinha já o estúdio Promídia e eu tinha que arrumar as locações e buscar os atores, né? Nossa, mas eu achei aquilo uma dificuldade. E aí eu já era produtora, eu já tinha feito algumas produções, então a gente fechou ali a rodoviária, fechamos ali Reni Noivos, o Forró do Dió, e fomos fechando. E aí, como arrumar esses atores, né? Nós já tínhamos, né, a escola de teatro na época do filme, mas não era tantos. Aí a gente foi para o rádio e chamamos, né, fizemos um chamamento, e ali nós tínhamos 500, 600 pessoas para fazer os figurantes do filme, né? E aí, Pirenópolis, nós tivemos gravações em Pirenópolis, Goiânia. Então, eu tive o meu primeiro contato com o cinema em Dois Filhos de Francisca. Que bacana. Inclusive, aí teve uma bilheteria muito expressiva, né, para o lançamento nacional, e a gente sabe hoje que o cinema nacional, até hoje, né, enfrenta ali um pedacinho ali na programação, né, dos cinemas. Né, nosso cinema brasileiro ainda tenta conquistar as salas, né, hoje também tenta marcar uma presença maior dentro também dos streamings, né? Então, é muito interessante, assim, é um filme, é um marco, né, de, claro, uma produção feita localmente, né, assim, no interior do Brasil e marcar o Brasil inteiro, assim, né? Impactar o Brasil eu achava inteiro. aquilo muito interessante, porque, por exemplo, os camarins, os figurinos eram montados na rua, né? Tinha aqueles caminhões com os figurinos, com os atores, e nós nos destacamos com o Cezinha, o cara que Cezinha, porque eu falei, Cezinha, vamos lá, que eles estão precisando de um ator com as suas características, né? E ele foi com Reinaldo Reis. Reinaldo né? Reis. E eles participaram desse certame. E aí ali, aquele negócio, tinha muitos figurantes. Teve deles que só aparecia o cabelo, né? Mas foi, assim, genial. As pessoas tinham um cachezinho básico, né? Naquela época, não lembro, era R$30, 50. Mas foi muita gente que participou e teve destaques, né? Teve muitos destaques de pessoas. E aí nós conhecemos essa magia, né, do cinema, o qual a gente sempre foi, assim, muito apaixonados, né? Quem não foi, né? E às vezes a gente fica aqui sofrendo, fazendo curta-metragem, fazendo 2, 3, 4 funções, e aí quando a gente vê assim uma produção profissional, né? A Ana já veio de uma mais profissional. Aí né? Depois, quando vieram as políticas públicas, que a gente, quando trouxemos o primeiro festival de cinema de Anápolis, nós estávamos lá também, né? Nós estávamos lá na Secretaria de Cultura, participando ativamente. E aí, o que acontece? Quando nós conhecemos a cineasta Débora Torres, né, foi aonde que eu falei, não, eu sou de cinema, não, eu sou de teatro. Porque há uma diferença da interpretação para o cinema. Eu estou aqui com a câmera, né? Eu não posso ser, assim, ter uma interpretação grandiosa como nós temos no teatro. É alguma coisa mais comedida. E isso me deixou, assim, muito desconfortável, né? Eu falei, gente, não consigo isso, não. Aí teve uma oficina da Miriam de São Paulo, e essa oficina foi lá no Brasil Park Shopping, né?
ela falou, mulher, você tem uma característica magnífica para o cinema. Eu falei, eu não. Eu sou do teatro, né? E aí foi quando o Caio Rodrigues, né, me convidou para fazer ali o Herdeiros de Sangue, né? E depois disso, nós fomos ali com Absair Wester, nós fomos com tantos outros, com o Daniel Sena. E, nossa, foi assim, genial, né? Que a gente tem sido convidados, né, para estar participando do audiovisual, e é muito bom. E, por último, nós fizemos uma oficina, que é a pele, né? Pele, né? A pele no filme, que foi uma oficina do Felipe Brum, né, do Ateliê da Presença, né, do Everson, e eu achei assim fantástico. Então, eu amo o teatro, eu amo o cinema, eu amo interpretar. Bacana. E nós vamos assistir algum dos trechinhos aí da oficina, né, do resultado da oficina, do Na Pele do Filme, e outras, uma vídeo performance, né, das redes sociais. Enfim, nós vamos conversar com a Ana, mas também vamos ver ela também em ação na tela. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui com o nosso Audiovisual Arte. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, gerbia, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, fishware, e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celular e som, acessórios, câmera, agrônomo de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinhos. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. De pé, senhores, diante de uma mulher. Levante-se! Levante-se, senhoras e senhores, senadores e senadoras, deputados e deputadas, vereadores e vereadoras, governadores e governadoras, presidente, ministro, todos vocês políticos, levante-se diante de uma mulher por toda a violência que vem contra ela, por todas as humilhações que ela sofre, por seu corpo que a voz explora, por sua inteligência que a voz pisoteou,
por desconhecimento da voz que deixou, pela liberdade que a voz gritou, pela voz do calaste, pelas asas que lhe cortaste, por tudo isso, de pé, senhores, diante de uma mulher, e não bastasse cura. É isso aí, pessoal. Esse vídeo e outros também, nós vamos colocar nos links, na descrição, o perfil do canal, né, do YouTube da Ana, também aí o perfil dela no Instagram, para você conferir aí fragmentos de filme, performances que ela fez. E aqui, nesse caso, uma leitura dramática, não é, Ana? Esse era um projeto que a gente começou, porque a leitura dramática ela é tão importante, tanto no teatro como no cinema. Aliás, a vida, né? A leitura dramática é muito importante para a desenvoltura, né, do falar em público. E aí nós começamos um projeto que é a leitura dramática, nesse caso aí. E, Ana, até naquela ideia que nós abrimos, né, assim, de que nem tudo são flores, né? A arte não é só encantamento, mas também é uma questão de enfrentamento. E você contando um pouquinho dessa trajetória do teatro, né, eu queria também que você contasse um pouco dessa trajetória, desses enfrentamentos, né, em relação à sociedade, né, diante de conteúdos das peças, diante também, né, da sua expressão como mulher, né, nesses palcos. Enfim, eu queria que você falasse um pouco como foi, principalmente assim, na sociedade do interior do Brasil, de Goiás, né, como foi lidar com certas resistências aí, morais nesse caminho, né, nessa trajetória. Luiz, como eu te falei, eu comecei dentro de casa, né? Dentro do processo da família, que era a minha avó Vitalina, ali em Capela do Rio do Peixe. E ali nós tínhamos uma mulher que era protagonista, né? Que foi uma grande mulher, que é a mulher que enfrentou ali, né, a questão da política no Goiás, né, que é Santa Dica. E a minha mãe, ela foi doada para Santa Dica. Por quê? Porque as famílias tinham dívidas com Santa Dica e tinha aquelas negociações. Minha mãe foi trabalhar assim, não tinha salário, com Santa Dica. E ali, pela história que a minha mãe contava, a gente via aquilo ali. Então, a gente teve muitas informações de grandes mulheres, né? E aí, a gente aqui em Anápolis, aquela coisa toda, interior, eu já tive a oportunidade de ir para o Eixo Rio São Paulo, eu já tive a oportunidade de ir para a Globo, né? Mas optei por Anápolis, porque aos 17 para 18, eu me apaixonei e casei, né? Casei com um médico, e a sociedade dizia, né? A sociedade e a própria família, né, dizia, não, você agora vai ter que deixar o teatro. Agora você vai ter que deixar esse negócio de cultura. Porque agora você é uma mulher de respeito. Oi? Como? Como assim? O que vocês estão falando? Aí, assim, aquele momento foi o pior momento da minha vida. Por quê? Era cobrada pela própria família. Até a minha mãe, que era uma mulher guerreira, trabalhadora, não, eu não vou deixar o teatro. E eu já estava na prefeitura, porque eu entrei na prefeitura, naquela época era projeto Dom Bosco, né? E hoje seria Cidadão do Futuro, então era cargo de confiança, a gente ganhava ali meio salário, não, naquela época era até mais que hoje, era um salário mesmo. E aí a gente ficou achando aquilo ali muito estranho, né? Como assim eu vou deixar de fazer teatro porque
vou casar com médico, eu tenho que ser subserviente, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser dona de casa. Nunca, mas nunca. E não me dobrei, né? Mas havia muitas cobranças, muita censura, muita cara feia, mas não me envergou. Eu continuei como mulher, como esposa, como mãe, como dona de casa e como atriz e como produtora. Estou aqui até hoje. São 48 anos de trabalho dentro do movimento cultural da minha cidade. Anápolis é uma cidade muito complicada. E aí, como produtora, eu comecei a trazer peças do Eixo em São Paulo. Imagina eu, Ana Queiroz, batizada, crismada, consagrada, filha de Maria, católica, atriz, produtora. Então, nós trouxemos peças de teatro, como Todo Mundo Nu, como Rogéria, uma mulher trans. Menino, eu fui excomungada. Não chegou a se concretizar. Mas o bispo falou, você não pode fazer isso. Então, eu acho que eu enfrentei tudo isso, enfrentaria tudo de novo, e digo para a meninada, para as mulheres, para os meninos, para estudantes de teatro, cinema, não se curve. Por que dizer que agora você vai ser uma mulher de respeito? Como assim? Como assim? Sempre fui, nunca tive nenhum problema, nunca fui uma pessoa fora do contexto. E a gente lutou, a gente estudou, a gente fez história, documentários de grandes mulheres. E é uma questão de gênero, é uma questão de dar continuidade à vida, à sociedade, respeitando a sociedade. E a sociedade, ela precisa de nos respeitar. Então, é sobre essa questão. É interior, mas Anápolis foi celeiro da cultura em Anápolis. Nós temos um número grandioso de artistas, de mulheres, protagonistas, Dona Aide Jaime, Maria Prótese, nossa, Maristela Duarte Mendes, tantas mulheres maravilhosas, que não dá para citar aqui, nesse momento, que são tantas elas, Elídia Simonetti, são mulheres que nos antecederam, que nos deram a possibilidade de continuar. E nós estamos aqui dando oportunidade dessas meninas continuarem na luta por uma Anápolis cheia de cultura, uma Anápolis protagonista na cultura. E nós precisamos que a sociedade entenda que quem esteja à frente do poder público entenda, a cultura é que traz a alegria, que traz o conhecimento. Hoje terapia também, né? É algo trabalha necessário. Né? A cultura é a saúde. A cultura é o respirar. Imagina. Não quer cultura, não? Então não ouça músicas, não vejam filmes, desliguem todos os canais. Não venham dizer que a cultura não é importante. Nós respiramos cultura. E aquela sociedade que valoriza a cultura é brilhantemente tido como protagonista de uma cidade, de um estado, de uma nação, de um país, do mundo. Então, é muito triste dizer. Eu fico tem hora que eu, hoje, não tanto quanto antes, né,
a gente se contém, a gente engole o choro. A gente engole o choro, para não dizer poucas e boas, de uma forma mais severa, né? Mais agressiva. Mas é simples saber que a cultura é o patamar de uma cidade. E Anápolis é cultura. Bobo daquele que não sabem aproveitar seus artistas e a sua cultura. E, inclusive, até um pensamento, né, assim, uma reflexão, né, desses anos é que o que faz a pessoa pertencer a uma cidade, a um lugar, é a cultura. Só a cultura tem esse poder. Porque muitas das vezes a gente pensa só no econômico. O econômico, ele no máximo ele vai transformar ali uma cidade dormitório. A pessoa vai lá e passa, né? Agora, a cultura que diz, não, eu sou de tal lugar, né? Esse sentimento ele só é dado pelos poetas, pela literatura, pelo teatro e pelas várias expressões, né, da cultura. Sim, e veja bem, a cultura ela tem uma conexão enorme com a economia. Quem diz que não? São produções. A cultura traz retorno financeiro para a cidade. Como assim? É só pensar, é só ser um pouco pensante para saber que sim. A cultura e Anápolis sempre foi celeiro cultural nas nossas mostras de teatro, nos nossos festivais de cinema. Olha, tinha festivais de corais em Anápolis, vinha corais de todo o Brasil e até internacional. O nosso meio da nossa cidade, no que se refere a bares, restaurantes, nós fazíamos exposições de artes nos bares, nos restaurantes. Olha, casa de artesanato, a gente ia lá, levava todo mundo, sábado e domingo. Hoje a cidade está um pouco parada, é preciso refletir sobre isso. E pensando bem, nós temos que pensar, eu pensei, e tive resultados positivos no que se refere a meus filhos. Não tinha uma boate, não tinha uma peça de teatro, eu fui lá e trouxe. Eu fui lá, preparei, busquei, fiz produção, tinha rap, tinha hip hop, tinha peças do Eixo em São Paulo, tinha rock, tinha blues, jazz, festivais. Não foi Ana Queiroz sozinha, foi uma sociedade unida, artistas unidos, né? O artista, ele precisa pensar que se ele se une, a classe se une, nós poderemos cobrar. Mas se ficar na individualidade, pensando aqui, ali, em separado, vai continuar o marasmo que está. E até era essa questão que eu queria comentar. Hoje, o setor cultural ele é mais fragmentado, assim, em ilhas, indivíduos. Assim, essa união era mais forte. Como que a gente pode ler assim o momento atual? Luiz, o que acontece? Nós somos ali da década de 80, que foi uma efervescência cultural. Então, nós nos formamos através de grupos, né? São grupos, tribo, né? São pessoas que se unem em prol de. A política não é assim? Como se elege um candidato? Como se elege um prefeito, um vereador, um senador, um presidente? Então, é isso que o artista precisa pensar. Nós não queremos eleger ninguém, nós queremos trazer a cultura para a nossa cidade. Então, o que acontece? Está fragmentado porque o artista está desunido. O artista está individualizado. Eu penso o seguinte, por exemplo, lá no ministro Gilberto Gil,
nós fomentamos as políticas públicas, foi uma era maravilhosa. Então, nós temos as políticas públicas. Construção do plano, né, nós temos o Fundo de Cultura, e nós construímos isso, nós pensamos, na nossa trajetória, nós tínhamos escola de música, escola de artes. Pensamos, estruturamos, legalizamos escola de teatro, escola de dança, estruturamos mostra de teatro, que a primeira foi em 78, depois nós retomamos em 89, que foi a inauguração da escola de teatro, que nós pensamos, nós artistas da época. E o que acontece? Era muita gente junta, era muita gente ali conectada. Tínhamos o Centro Cultural, que é hoje o Espaço Cultural, que é a antiga prefeitura, que está lá um prédio obsoleto, que poderia ser transformado em centro cultural, que é o nosso pensamento, né? Se não é o pensamento do governo, não podemos fazer nada, mas é um espaço maravilhoso, que ali o que precisa mesmo é uma boa reforma, né, acústica em alguns lugares e tudo mais. E o que acontece? Então, não pode ser individual. Aí vem a questão da mulher, né? A questão da mulher. Porque quantos homens estão na Secretaria de Cultura? Nos cargos de liderança. Quantas mulheres? Então, o que acontece? A mulher está sempre ali sendo achatada, no esquecimento. Nós somos técnicos, nós somos uma classe unida. Nós temos o teatro setorial de artes, de teatro, que é artes cênicas, da literatura, da música, todas as áreas, né? E outra, o Conselho Municipal de Cultura, nós o tomamos do turismo. Era do turismo, que estava lá com o turismo. Nós falamos, não, isso aqui é da cultura, e trouxemos. E aí ficamos lá, né, ali pensando como tem. Fomos para Brasília, vimos como tinha que ter feito e implementamos o Conselho de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura e, né, todas as leis que legalizam esse certame. Agora, não adianta ir lá ser apenas conselheiros e ficar, né, ali sem fazer nada. Nós vamos cobrar, né, do poder público, fiquei sabendo hoje, né, que estão ali na luta pela Lei Aldir Blanc. Vou conversar com o professor Marcos, com o Zé Fernandes, que são vereadores, que são do Conselho de Cultura, para a gente avançar, porque a cultura é o menor problema que Anápolis tem, que a administração tem. Então, podem brilhar, porque nós estaremos trabalhando para que eles possam brilhar e ser aplaudidos, mesmo que a arte seja nossa. É isso aí, pessoal. E para quem é de fora de Anápolis, né, a Ana faz um retrato aqui da institucionalização da cultura, né, da criação ali da secretaria, do conselho, do Fundo Municipal de Cultura e toda uma estruturação que, infelizmente, nem todas as cidades brasileiras, né, foram poucas cidades brasileiras que conseguiram avançar nesse sentido. Hoje, o Ministério da Cultura ele tem trabalhado num sentido de interiorizar, né, e fazer com que essas estruturas surjam, né, em cada uma dessas cidades, principalmente ali das cidades pequenas e médias cidades, né, do interior. Enfim, então, é um pouco desse, Anápolis é um pouco desse retrato, né, dessa política de tirar um pouco a cultura somente ali dos grandes centros, né, dos eixos de indústria cultural, né, do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Sobre isso, Luiz, até tem uma história para te contar. Anápolis, ela é vista muito bem por todo o Brasil. Nós recebemos direto, olha, estamos com um espetáculo, queremos levar para Anápolis. Olha, nós estamos... Então, Anápolis, quer dizer,
quando nós estávamos na efervescência, nós buscamos como parceiros Goiânia e Brasília. Então, é Goiânia, Brasília e Anápolis. Quando a gente traz um espetáculo, alguma coisa do eixo Rio-São Paulo, a gente faz as 3 praças, né? E nós somos Fortaleza. Só não estamos agora porque as pessoas estão desunidas, os artistas estão desunidos. Aí fala, mas tem que fazer. Olha, hoje eu estou aqui, entrando aqui, nesse estúdio, estou encantada. É um espaço que a gente precisa usar, que a gente precisa trazer os artistas para cá. E eu vou conversar com você depois, porque nós temos muita história para contar. Nós temos muitas coisas para contar. Então, não é sobre aquilo, porque eu quero. Não, eu não quero, não. Eu já quero até deixar com que venham novas atrizes, novos atores, novas lideranças, mas precisa vir para que eu possa sair viajando o mundo afora, para ver outras culturas, porque já está quase na hora. Estou cansada, gente, de ficar trabalhando sozinha. Toda hora tem que levantar o processo. Cai, a gente vê, não, vai, né, ter ali artistas, sangue novo. Não tem, está todo mundo parado. O que é isso, gente? Vamos aí unir a classe para levantarmos o movimento cultural da nossa cidade de Anápolis. É isso aí, pessoal. E nós vamos continuar aqui no Audiovisual Arte conversando um pouco mais sobre cultura, sobre o protagonismo da mulher. Então fique aí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Bateria, bases de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, JBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, só firmware e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celular e som, acessórios, câmera, ladrão de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Surdo, a razão e a compaixão. Sempre foi surdo e sórdido o inimigo. Disso sabíamos e pouco fizemos para contê-lo. Agora lambemos as feridas e nos lamentamos. E quanto mais o xingamos, mais ridículos
são nossos rituais de autopiedade. Sabemos que na luta de classes, cada soldado é um general. E ainda assim, buscamos o Marechal Salvador. Nos falta um plano, um mapa dos caminhos. Nossa bússola está quebrada. Só ouvimos a própria prantina, sabendo que há gritos além da janela. Estamos também ficando surdos? É isso aí, poesia do irmão da Ana, né, Antônio Carlos Queiroz, poeta, jornalista, né, que lançou livro ano passado, né, lá na União Literária. Na ULA, né? Justamente. Antônio Carlos, ele, na realidade, ele foi uma referência muito importante, né? Porque ele, mais velho que eu, e mais intelectual, né? Eu não acho assim que eu tenha chegado onde cheguei se não tivesse o incentivo dele. Então, teatro, eu falei, eu quero fazer teatro. Ele falou, o que você conhece de teatro? Eu queria fazer teatro, né? Porque é interpretação. Aí ele me dava livros, né? Ele me presenteava com livros, com dramaturgias, né? Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Jean Genet, nossa. Só os mais provocativos, né? os mais ácidos. Assim. Eu era praticamente uma adolescente, né? Então eu falava, nossa, tem que ler isso aqui, né? Então, mas foi muito importante a participação do meu irmão na minha trajetória, né? Com certeza. Tive sorte. Ana, e em especial aí a mulher dentro da cultura, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse enfrentamento também do espaço, né? De entrar na gestão dos processos, né? Também acho algo que eu acho muito caro também, seja ali no cinema, talvez ali no teatro, que é também a questão do assédio, né? Em que muitas das vezes em que se busca uma oportunidade, ali quem tem a caneta ou a possibilidade na mão, enfim, constrange, assedia. Como que você viu também esses enfrentamentos nesse caminho? Olha, Luiz, eu tive esses enfrentamentos no passado e no presente. Eu não vou citar aqui, mas eu praticamente quase entrei com um processo de assédio, né? E por etarismo também, mas resolvi que não, né? Mas deixemos que o futuro nos conte essa questão. Mas o que mais me deixa entristecida é de ver mulheres, tanto no teatro como no audiovisual, dizer assim, a gente convidar, né, mulheres que são atrizes maravilhosas, que são meninas, né, até adolescentes, que não podem participar, né, de um processo de aulas de teatro, de cinema, porque são assediadas em casa, né? O marido não deixa, a mãe não deixa, o pai fala, não, fazer isso não dá dinheiro, vai estudar, vai trabalhar, né? E assim, eu fico muito entristecida, porque não é um número pequeno, é um número muito grande, né? E aí a gente está aí lutando no dia a dia para ir até a casa dessas pessoas que, às vezes, a gente ouve um pedido de socorro. Vamos lá conversar com a minha mãe. Às vezes você consegue conversar com meu pai. Eu, particularmente, no decorrer da minha trajetória, eu tive muitos méritos nesse quesito, né? De estar conversando com a família, explicando que o teatro é uma profissão, que o teatro, ele há possibilidade de ganhos, né? De crescimento como profissional, e é uma profissão
como qualquer outra, né? Então, esse processo ainda há assim muito preconceito nesse quesito. E aquelas que já estão, né, as profissionais que já estão aí no setor, né, na cultura, na produção, também atrizes, enfim, muito se fala, né, de conquistas de espaços. Você acha que houve um avanço, né, nessa, vamos dizer assim, na liderança aí do processo cultural? Olha, eu acho que houve um retrocesso, porque vejamos, nós em Anápolis, nós temos muitos espaços, né, que estão obsoletos, né? Então eu quero usar o Teatro Municipal, beleza? Vai lá, tem uma agenda, mas ali precisa de ter uma abertura maior, né? Os espaços nas escolas, escola de música, nós temos um auditório, precisa ser ocupado. Nós precisamos levar mais cultura para esse espaço. Nos últimos tempos, não sei se você viu, se você pôde acompanhar, nós estávamos numa campanha ferrenha no que se refere à escola de teatro, em relação a uma turma, né, que são trabalhadoras, na maioria mulheres, que precisam ter aula aos sábados. E essas aulas foram, depois de 15 anos que eu levo essa turma, ela simplesmente foi paralisada. Não há mais aulas aos sábados na escola de teatro. Aí fala, não tem segurança. Não, gente, não é isso. Por exemplo, cadê a Casa do Artesanato? Cadê as exposições de artes? Não é só o espaço público que precisa ser respeitado e aberto. Por exemplo, hoje nós temos músicos sendo impedidos de cantar em bares, em restaurantes, né? Então, precisa haver um estudo sobre isso para que a gente possa usar bem e com legalidade esse espaço que nos pertencem. A prefeitura não é uma empresa particular, ela é um espaço público, ou seja, é do povo, é da população, é da comunidade, é da sociedade. Então, não pode ficar administrando os nossos espaços, principalmente os culturais, que a gente possa usá-los como se fosse empresa privada. E, Ana, saindo aí um pouquinho do político, a Ana é bem política, assim, no aspecto, não digo partidário da palavra, né, mas desse protagonismo. Meu partido é cultura. E indo um pouquinho mais para o ponto de vista do subjetivo, né, da Ana, que fez essas leituras, né, de todos esses autores, que ali, como professor, acompanha o processo ali de alunos e alunas, né, para trazer, né, para fora o personagem, né, que é algo que a gente tem conversado aqui com os atores que nós temos entrevistados, o Sérgio, Marcos Zanoli, né, outros que virão. Como que você, assim, operadora dessa questão da alma humana, vê esse cenário de feminicídio, de violência contra a mulher, principalmente na entrada desse ano, né? Aristóteles já dizia, a vida imita a arte imita a vida, né? É muito louco essa questão de você vivenciar a dor ou a alegria do outro, né? Você se colocar no lugar do outro enquanto personagem. Porque o ator e a atriz, ele vai estar trabalhando outra pessoa, né? Seja ela ficção ou da vida real. Então, quer dizer, é muito complexo você estar ali sem alma, sem trazer, né, na sua voz, na sua respiração,
no seu pensamento, na vivência deste personagem. Você tem que trazer tudo. É uma criação tão perfeita. Quando você está vivenciando um personagem, você está co-criando. Você está vivenciando, ou não é você. Você empresta o seu corpo, você empresta o seu pensamento, você empresta a sua respiração, a sua voz para outra personagem, para que ela venha de forma primorosa, de forma que vai impactar, que vai levar uma mensagem, que vai levar, né, a emocionar o telespectador. E é essa magia do teatro, do cinema, a arte de interpretar. É vivenciar o outro. E retomando só a segunda parte da pergunta, né? Como que você percebe essa questão dessa onda crescente, né, da violência contra a mulher, do feminicídio, né, assim, trazendo toda essa carga também, né, de arte, de reflexão sobre o ser humano? Luiz, eu tenho andado muito pensativa sobre, né, porque em vez de diminuir, está aumentando. E aumentando de forma grandiosa. Então, eu fico me perguntando o que está acontecendo com a humanidade. Isso é um pensamento meu, eu penso que nós estamos vivendo a maior miséria da humanidade nesse planeta. Porque todo lugar que você olha, que você direciona, é a cultura do ódio, é a falta de cultura. E eu tenho observado muito a revolução tecnológica, porque a gente tem que usar isso para o bem, mas a gente tem visto muito. Eu estou terminando um curso, há 8 meses eu estou nele, que é de IA. É muito louco, é muito complicado. Você está ali numa ferramenta, numa plataforma que pode te levar para o bem e para o mal. Então, eu acho que está muito complicado, principalmente para nós mulheres, onde o feminicídio tem aumentado violentamente, né? E coisas piores. Se você for observar, né, no submundo da internet, a coisa está feia. É preciso muito cuidado com essas questões todas. E a luta não é fácil. Eu, para dizer a verdade, eu estou impactada, Luiz, e nem sei assim, o que dizer e para onde ir nesse momento de tanta tristeza, de tanta violência, de tanta ganância e de tanta guerra. Eu estou muito triste, entristecida, estou buscando uma saída. Vamos juntar aí para ver se através da arte a gente faz uma aclamação, né? Sei lá, não sei. Consiga transcender, né, essa realidade, né? Precisamos. Porque coisas que a gente achava que estava lá no passado, né, estão sendo, vamos dizer assim, ressuscitadas, né? Mas o que existe, infelizmente, de pior, né, que são as guerras, toda essa violência contra a mulher, que não é só aqui no Brasil, né, mas globalmente nós estamos vendo ela. E a gente sabe de onde parte, né? A gente sabe que é do capital. A ganância, e é algo assim que eu gostaria de ter uma resposta também, né? A gente busca, mas não sei. Eu estou procurando, inclusive eu li
recentemente o livro 1984, que é sobre a questão da mente humana, né? George Orwell. Sim. Então, e aí eu fui ver aquele reality. Nossa, eu não consegui ver muito, eu vi pouca coisa, porque eu falei, oi? Oi? Como assim, né? E realmente é uma realidade aquilo ali. Mas é muito brutal, né? Eu estou achando tudo muito brutal. Eu estou achando a humanidade muito brutal. Então a gente tem que voltar para o eu interior, nós temos que voltar para dentro, voltar para a nossa casa, para o nosso bairro, para a nossa cidade e ver o que nós conseguimos fazer. Inclusive hoje, um amigo me ligou para retomarmos uma oficina, que é o Eu Afetado, que é uma oficina que a gente faz uma viagem para o eu afetado, e é muito importante isso. Nós precisamos nos curar para juntos conseguirmos entender o que está acontecendo com a humanidade. Isso aí, pessoal. E o chat está aberto, viu? O que vocês quiserem enviar aí de perguntas, né, ou de manifestações. E aproveitem, viu, que nós vamos agora por um rápido intervalo, nós vamos voltar para o quarto bloco, onde eu ainda vou fazer algumas perguntinhas aqui, algumas curiosidades aqui com a Ana, e vamos também falar aí sobre as novidades do cinema. Fica aqui com a gente no Audiovisual Arte. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, JBL, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, software e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celular e som, acessórios, câmera, ladrão de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Voltamos aqui com o programa Audiovisual Arte. Aqui no último bloco, nós vamos ver aqui algumas curiosidades, alguns pontos aqui com a Ana, e como também nós vamos falar um pouco aí sobre o que está rolando aí na grande tela e no cinema, principalmente aí no nosso parceiro Cine Prime Ana Shopping, sob os comandos aí do Marcão, né, o Marcos Vieira.
E também aí um convite, né, para uma peça de teatro, né, que é o Japim. Mas vamos falar disso ainda nesse bloco. Ana, em especial o carnaval, né? Como foi, assim, principalmente assim, numa sociedade conservadora, religiosa, né, como a Anápolis, a questão aí do carnaval, que é sempre um tema que todo ano, pelo menos aqui, ele gera um debate, né? Pois é, eu não consigo entender. Eu estou dizendo que eu vou ter que escrever uma dramaturgia, juntar alguns dramaturgos, para a gente fazer uma dramaturgia para entender tudo isso. Porque Anápolis, na década de 80, nós tivemos carnaval, nós tínhamos 5 escolas de samba em Anápolis, nós tínhamos o Clube Ipiranga, nós tínhamos o Clube Recreativo Anapolino, Jockey Clube de Anápolis, nós tínhamos bailes de carnavais magníficos, e tínhamos as escolas de samba, e era onde unia toda a sociedade, porque não tinha divisão de classe A, B ou C, ia todo mundo para a Avenida Goiás, para a escola de sambas, e todo mundo, não tinha divisão, né? E a gente sabe que a cidade foi ficando mais conservadora, mas eu acho que isso não é uma questão de conservadorismo, não. Eu acho que isso é uma questão de preguiça, ou de não entender a importância do carnaval, né? Inclusive, sexta-feira, teremos uma reunião sobre escolas de samba. Nós vamos fazer. Esses dias eu estava na porta da minha casa, tem um espaço muito grande lá de uma loja, coloquei uma cadeira, sentei, chamamos uma cerveja, dali a pouco tinha mais de 20 pessoas tomando cerveja na calçada. Quer dizer, é uma questão de visão, é uma questão de fazer, é uma questão de entender que o carnaval é cultura. O carnaval é um marco na nossa sociedade, no nosso Brasil, né? E vamos fazer novamente. Nós vamos tentar mais uma vez, vamos ver o que dá. É isso aí. Nesse tempo também de facilidades, né, de redes sociais, acaba que gera uma preguiça, né, mental nas pessoas. Eu acho que o povo está meio preguiçoso. É tão estranho, sabe? Eu, particularmente, como aquariana que sou, eu fico assim, meu Deus. Aí estamos ali aqui em Anápolis, aí você tem que ir para Goiânia, você tem que ir para Brasília, você tem que ir para outros centros, porque aqui não tem nada. Goiás, né? Cidade de Goiás. Então, de repente, fala, gente, vamos tomar uma cerveja? Não, então vamos ali em Pirenópolis. Aí você vai lá em Pirenópolis, toma uma cerveja e volta. Vamos para Goiânia. Aí a gente fala, e não é só eu, não. É muita gente que está indo. Tem muita gente. A Anápolis está perdendo dinheiro, gente. Vamos reconectar Anápolis. Repensar o lazer, né? Vamos repensar o lazer. Está todo aí. mundo largando dinheiro lá em Goiânia, em Brasília. E aí tem muitos dos nossos empresários aí, donos de bares e restaurantes, que estão falando, mas não, é porque não tem, o povo está indo embora, o povo está indo para Goiânia, para Brasília, para Pirenópolis, até para Goianésia. Goianésia teve um carnaval assim magnífico, né? Então, tem cidades menores que a nossa que está bem melhor, hein? E Ana, para encerrar aqui as entrevistas, em relação a esse trabalho que você está fazendo com as redes sociais, vira e mexe, assim, a gente recebe no direct, assim, um reels hoje da Ana, ali no Instagram, geralmente ela fazendo uma performance sobre algum tema em especial, ou algo, né, que acontece na vida dela e que ela quer ali colocar para fora. Como é que esse trabalho com as redes sociais, como é que você está trazendo isso também como, é claro, aí uma produção artística, né? Luiz, eu costumo dizer o seguinte, eu sou da época da máquina de escrever, sou da época do mimeógrafo,
mas sempre fui conectadíssima, né? E, como eu citei ali há pouco, a evolução da tecnologia é muito rápida, né? Então, a gente tem que estar sempre ali. Eu não sou muito boa, não. Eu tinha que contratar, né, alguém para cuidar das minhas redes sociais, mas aí eu vou lá e faço alguma coisa, mas eu não tenho noção. Mas o povo, assim, eu falei, o povo vai encher o saco, né? Mas não tem reclamado, não. Mas eu descobri que tem um negócio que você clica ali, aí já posta, né? Eu descobri, falei, puxa vida, estou postando trem de outro que eu nem queria postar, né? Mas a gente está aprendendo. Agora eu estou no curso de IA para poder fazer flyer, para fazer cartaz, para fazer umas coisas melhores. E a minha ideia é realmente de trazer, inclusive eu estava conversando com o pessoal lá de São Paulo, para a gente ver como é que faz essa coisa, né? Porque, inclusive, eu tinha pensado no podcast, que era isso aqui, mas já está montado. Então, a gente já pode trazer a ideia para cá. A Ana TV Play está à disposição, né? Por quê? Diretor Porque, às vezes, Luciano. você pensa, mas a questão de... Eu sou expert em dar aula, em produção cultural, em fazer, né, as produções, aquela coisa toda. Mas aí, dentro disso, existem esses profissionais que são, né, do técnicos, né, nessa coisa. Eu amo rede social, mas não sei mexer, não. Estou aprendendo. Já tive aulas com alguns alunos, né, mas estou aprendendo, quero aprender mais. Mas pode ter certeza, ela já sabe da estratégia, viu? Porque a gente vê assim, às vezes é um cutucão, é um aviso, você sabe? No ponto de vista da estratégia, tá andando. É meramente só uma questão técnica. É só uma questão técnica, né? E você acredita, eu tenho um aluno, que ele é o Michael Zucchetti. Michael Zucchetti, eu vejo ali ele fazendo uns vídeos, falei, menino, como assim? Aí ele foi, me deu umas aulas, tal, mas ele é genial, né? E a gente tem que incentivar essa meninada. E aí os próprios alunos, que são adolescentes, professora, vem cá, vou te ensinar. Aí eles vão me ensinando e a gente vai aprendendo. É muito bom. É isso aí. Bom, pessoal, agora nós vamos aí sair das redes sociais, nós vamos para a grande tela, trazer aí as novidades que nós temos aí em Anápolis. Hoje nós vamos dar aí uma dica de cinema para a sala de cinema e 2 dicas de plataforma para você sair um pouco dessas plataformas convencionais, que às vezes a gente fica, Ana, mais procurando o filme do que assistindo o próprio filme nas plataformas. Então, vamos aí com as nossas dicas. O primeiro filme é A Noiva. Nós temos aí ressurgido alguns clássicos, aí, principalmente do terror, que é o Frankenstein. Recentemente, inclusive, vai aí concorrer ao Oscar, né? O Frankenstein aí de Guilherme Del Toro, né? um cineasta aí mexicano. E nesse filme nós temos A Noiva do Frankenstein. Para quem conhece aí um pouco da história original do Frankenstein, ele é ali do século XIX, né? E essa noiva, ela surge em outro momento, né? Ali no momento, em 1930, 1940, naquele período ali dos gangsters, né? Do filme noir. E aí ela, que foi morta, né? Dentro aí de uma armadilha montada pelos bandidos, ela volta à vida e principalmente aí ajudada pelo Frankenstein, e torna a sua noiva. E o objetivo dela é voltar e vingar todos aqueles aí que levaram, né, a sua morte. Então, fica aí essa dica de terror, mas também com um gostinho aí de cinema noir, né, para aqueles que não conhecem. Eram aquelas tramas policialescas, né,
que ali tinha as figuras do detetive, da femme fatale, né, que era o centro ali de todos os conflitos, né, por onde girava, né, todos os conflitos ali, a polícia, né, que não, assim, bem incompetente, né, em vários desses casos. Então nós vamos poder aí ver uma confluência de gêneros, né, do terror, do filme noir, e curtir aí e apreciar, né, essa estética. Então fica aí para vocês A Noiva no Cine Prime Ana Shopping. Agora nós vamos aí para as plataformas, né, em especial, você queria comentar alguma coisa sobre A Noiva, Ana? Não, eu vou ver. Vale a pena aí conferir. Estou atrás do Hamnet. Hamnet, isso, vai concorrer, grande favorito aí a tomar o nosso Oscar de melhor filme estrangeiro. Enfim, vale a pena mesmo. Na sequência nós vamos aí Hannah Arendt, um filme biografia dirigido aí por uma mulher, a grande cineasta Margaret von Trotta, que fez algumas cinebiografias importantíssimas, como da Rosa Luxemburgo, entre outras figuras aí históricas. E dessa vez, o CineSesc Digital traz aí Hannah Arendt, né, que até então esteve no cinema, e que volta aí com, em especial, a cobertura que Hannah Arendt fez como jornalista do New York Times do julgamento dos generais nazistas. E aí, dentro de todo esse trabalho que ela faz, ela alerta o mundo, vamos dizer assim, né, por um mal ainda maior, né, que é a banalidade do mal, ou seja, pessoas que obedecem ordens, mas que não conseguem perceber ali o mal, né, a maldade que elas estão executando, né, e principalmente aí tendo nesse plano de fundo do filme, né, e também desse momento biográfico da vida de Hannah Arendt, que foram os campos de holocausto, né, os campos de concentração, em que simplesmente os generais e alguns oficiais diziam que estavam simplesmente cumprindo ordens, né, e levando milhares de pessoas à morte. Então vale a pena aí conferir, principalmente nesse clima, né, de ódio, de guerras, da gente ter um pouquinho dessa luz aí, né, dessa grande pensadora. Muito bom. Hannah era sensacional, né? E lembrando aí, mandando um abraço para o nosso amigo Eden Weiss, né, que se não estiver assistindo, vai assistir, que inclusive fez uma sessão de cineclube belíssima comentando esse filme. Gente, Edinho, eu tô com saudades do Edinho, gente. Será que ele está nos vendo? Edinho, apareça. Isso aí. Para finalizar a parte aí de cinema, também no Sesc.digital, nós temos aí um filme chinês, que é o Living the Land, ou Vivendo a Terra. No período aí da década de 80 e 90, houve uma grande imigração da população rural da China para o meio urbano. Muitas transformações, né, nesse processo de modernização aconteceram, que trouxe ao que a China é nesse momento, tecnologicamente, socialmente, economicamente. Porém, aí o nosso, vamos dizer aí, o nosso protagonista, a família vai e ele ainda permanece com os avós na terra, no meio rural. E ele vê toda essa modernização acontecendo também no campo e de uma forma muito divertida, né, das adaptações em que eles vão fazendo para que o campo, né, ele passe ali também pelo seu processo de modernização. Então vale a pena nós expandirmos aí o nosso repertório aí de cinema, assistindo filmes aí de outros países e principalmente aí da China. Até ontem eu comentei no Rei da Web que está havendo um trabalho, né, principalmente com esses cinemas de arquivo, ali de 2000, 2010, a década de 90, que infelizmente nós não tivemos acesso, né, do cinema chinês, e que agora, nas mostras do cinema chinês, que a gente sempre anuncia aqui no Audiovisual Arte, que elas acontecem online, né, você tem tantas novidades, né, o que está rolando no cinema chinês nesse momento, quanto também esse cinema que a gente não assistiu, né, que a gente chama de cinema
de arquivo que a gente pode assistir aí no conforto da nossa casa. Para quem às vezes vê a China muito aí com essa caricatura, né, de um país de um partido único, né, da questão comunista, vocês vão ver que o seu cinema é extremamente crítico, muito interessante até quanto às transformações que acontecem na China. Então vale a pena vocês assistirem, conferirem o melhor aí do cinema chinês. Agora vamos sair das telas e vamos agora para o palco. Um convite aí para esse sábado. Vamos olhar aí que é o espetáculo Japim, um pássaro de cantos mágicos, uma celebração da amizade e da natureza que você não pode perder nesse sábado, às 15h30, no Pontão de Cultura Amigos do Cezinha, aí dos nossos parceiros aí, do Território Cultural, né, Luiz Sérgio Fragelli, e também de Djalma Rolim, né, pela produtora Audiovisuarte. A entrada é gratuita e também nós temos aí um espetáculo aí principalmente para as crianças, o público infantil e também para os adultos. Então está liberado para todos. Não percam a chance aí de assistir esse espetáculo. E é isso, Ana. Chegamos aqui no final desse episódio. Nossa, eu sou apaixonada no Danilo Leão, né? Nós temos ali 2 atrizes maravilhosas, né? A Luna e a... Nossa, falhou aqui o nome, né? Mas, assim, Danilo, para mim, é um dos melhores atores do Goiás. Danilo, para mim, está nessa marca aí, né? E eles criaram até os japineiros, né? Os japineiros. Até pelo espetáculo, eles criaram ali um nome aí para a trupe, né? Para o pessoal aí que faz aí o espetáculo Japim. Ana, chegamos aqui... Eu esqueci o nome da minha atriz predileta. Se eu não lembrar, vou passar mal. Conte, Luiz. Chegamos então ao final do episódio e ficam aí as considerações finais, né? O microfone está aberto para você. Luiz, é sempre bom estar falando com você. Eu te acompanho sempre, né? Eu acho que desde a sua adolescência. E é muito bom ver assim a sua evolução no que se refere ao audiovisual, a sua competência junto a TVs abertas, né? Essa coisa que você sempre foi muito primoroso para fazer. Você é uma pessoa que eu sempre acompanho para estar sempre informada, né? E o que eu achei mais assim, incrível foi esse espaço aqui, como nós falamos do espaço, né? Eu vou tentar pensar em alguma coisa, porque eu gosto muito de tudo que você faz, né? E é muito bom ver vocês jovens nessa garra, nesse trabalho maravilhoso. E só tenho a lhe agradecer. E vamos em frente. Estou aí, né, para a gente trazer essa juventude, esses novos artistas que estão aí despontando, né, da adolescência, que são 13, 14, 15 anos. Que tá assim, Anápolis é uma cidade que me impressiona sempre. Sempre temos grandes artistas na música, no teatro, na dança, no audiovisual, na literatura. Eu fico assim impactada com tanta beleza que a nossa cidade consegue despontar a todos os dias. Muito obrigada por estar aqui. Com certeza. É uma honra, Ana, e principalmente quando você fala, né, principalmente desses talentos, grande parte deles, né, tiveram você aí no processo, né, incentivando, enfim, corrigindo, né, iluminando, para que tantas pessoas, né, tantos artistas, como também as nossas políticas públicas estão aí, né, então é uma parte aí da sua participação, do seu protagonismo, da sua dedicação, né, em trazer aí o melhor aí para nós. Não, com certeza. E isso que está acontecendo aqui, né, nesse instante, é um trabalho que a gente se coloca amanhã para repensar.
Com certeza. Ana, muito obrigado. Obrigado a todos aí que acompanharam ou que vão assistir e acompanhar. E na próxima segunda nós estamos aqui de volta com o programa Audiovisual Arte. Uma boa noite e até a próxima. Até a É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua